Boa noite. O Brasil vive atualmente muitas polêmicas. Uma delas diz respeito à educação, mais precisamente as propostas de proibir a discussão de gênero e diversidade sexual nas escolas. Aqui em Pernambuco, por exemplo, um projeto de lei que ia nessa direção foi barrado pela Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa. Outro aguarda votação na Câmara do Recife. Mas essas não são iniciativas isoladas. Há outras aqui e país afora. E é sobre isso que nós conversamos hoje no Opinião Pernambuco. Participam a deputada estadual pelo Partido dos Trabalhadores, Tereza Leitão, o vereador pelo Partido Socialista Brasileiro e autor do projeto na Câmara do Recife, Carlos Gueiros, e também a coordenadora geral do Sindicato dos Professores da Rede Municipal do Recife, Simone Fontana. Boa noite, grata pela presença de vocês aqui hoje no Opinião Pernambuco. Eu quero começar por esse projeto, Tereza, que foi barrado na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa. O que esse projeto previa e por que ele foi barrado? Boa noite a todos, boa noite a você, boa noite aos outros convidados. Esse projeto foi barrado por inconstitucionalidade, que é a tarefa primeira da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça. Na ementa, ele dizia que era vetado aos professores da rede estadual e de todas as outras redes de Pernambuco lecionarem disciplinas sobre ideologia de gênero. E nos seus artigos ele dizia que os planos municipais de educação deveriam ser todos revistos nesta direção e que nem livros, nem panfletos, nem textos que tratassem dessa temática poderiam ser utilizados. Em relação à inconstitucionalidade, ele tem dois agravantes. Primeiro, porque a Constituição prevê diversidade e pluralismo de ideias pedagógicas. Prevê também e determina a autonomia para os professores lecionarem mediante a regulação que é feita e que está sendo feita nas diretrizes curriculares nacionais. Prevê também que todos têm que ser tratados com igualdade. Então, você não pode vetar, né, uma realidade porque ela pode, supostamente, desagradar A ou B. Outra inconstitucionalidade diz respeito ao Poder Legislativo determinar os planos de educação. A gente pode discutir e deve aprovar e pode emendar, mas a iniciativa é do Poder Executivo e não do Poder Legislativo. Então, era um projeto totalmente cheio, né, de medidas inconstitucionais. Não chegamos nem a julgar o mérito, mas se fôssemos julgar o mérito, também iríamos nos deparar com muitas incongruências, porque a escola, ela não pode ser pensada somente para algumas áreas de formação. Pelo contrário, a pedagogia mais moderna e os requerimentos da sociedade, eles impõem à escola considerar a dinâmica social. A escola não pode ser apartada da dinâmica social. O aluno é um sujeito social. Os professores, professoras, trabalhadores e trabalhadoras da educação também. Então, esse diálogo e essa interação são fundamentais para a formação da cidadania, que é também um dos pressupostos constitucionais e legais previstos na Constituição e na Lei de Diretrizes e Bases. Vereador, esse projeto do deputado Joel da Harpa, barrado na Assembleia Legislativa. O seu projeto pronto para ser votado na Câmara de Vereadores. Eu pergunto para o senhor, onde o seu projeto encontra com esse projeto do deputado Joel da Harpa ou onde ele se distancia desse projeto? Olha,
A gente tem, primeiro, que entender que a diversidade de entendimento e de pensamento das pessoas também é muito grande. E essa é a primeira diversidade que a gente tem que respeitar, não é? E não somente a diversidade de gênero, como querem isoladamente assim fazer. A diferença do nosso projeto é que ele já foi aprovado como constitucional na Comissão de Legislação e Justiça da Câmara, já foi aprovado pela Comissão de Educação e ele está no ponto de votação. Mas exatamente porque a matéria surgiu, polêmica, etc., eu, como autor, teria o direito de pedir votação. Mas eu pedi exatamente para que se esperasse um pouco mais, para que a sociedade pudesse se pronunciar, pessoas como a deputada Tereza Leitão, como o Simpere e outros organismos, para que a gente pudesse tirar uma conclusão, porque eu não sou dono da verdade. Mas o seu projeto... E a proibição dele, ele surgiu pelo seguinte: o caso do Estado é diferente. Quem fez o plano de educação, como explicou a deputada Tereza, não foi iniciativa da Câmara, foi do prefeito, do Poder Executivo. Ele fez o plano e mandou para a Câmara, porque a Câmara, o Legislativo, tem que aprovar. Nesta ocasião, dentro do plano, que é uma meta da Prefeitura, a Câmara, na sua grande maioria, excluiu tudo que se referia a gênero e sexualidade. Então, o plano que foi aprovado não tratava deste assunto. Ora, se ele não trata, se não é meta do governo, não poderia o governo, no nosso entendimento, abruptamente contra a aprovação do Legislativo, incluir isso nas escolas. E a gente verifica que isso foi feito por quê? Tem uma política de ensino da Rede Municipal de Educação Infantil Recife 2015. Então, isso já estava pré-estabelecido. Quando chegou o plano derrubou essa política, mas ela é a que está vigorando, é a que continua no site da Prefeitura, está disponível para quem quiser ver, e ela contraria esse plano na hora em que ele cita, pelo menos aqui, nós notamos 7 vezes a menção de gênero. E as coisas que estão aqui dentro, a gente verifica que elas vão de encontro àquilo que o Legislativo aprovou. Bom, aí antes da gente discutir o projeto propriamente, ou os projetos, eu pergunto para você e para vocês também, vou pedir para depois vocês se pronunciarem sobre essa iniciativa anterior aos projetos da Câmara de Vereadores do Recife de tirar de um projeto de educação para o Recife, para as escolas da rede municipal, essa referência à sexualidade e gênero. A gente discutiu o Plano Municipal de Educação e a forma como foi aprovada na Câmara foi extremamente antidemocrática. Houve uma conferência municipal de educação durante 8 dias, foram tratados professores, pais, funcionários, comunidade, construíram um plano. Esse plano foi para a Câmara dos Vereadores. Infelizmente, hoje a Câmara, grande parte de uma bancada bastante conservadora, retirou dos planos a questão de gênero e sexualidade. Teve outros problemas, não só esse, porque a gente também estava a questão de envio de verbas públicas para iniciativa privada, então teve outros problemas, mas esse aí a própria Prefeitura mandou e a bancada conservadora da Câmara conseguiu barrar. Então, agora, eles, como no momento o próprio Ministério Público se pronunciou, dizendo que, apesar de estar fora do plano, não proibiria, eles quiseram fechar mais o cerco e proibir a distribuição de livros que tratassem, livros e qualquer material que trata da questão de gênero e sexualidade. Isso é uma irresponsabilidade, mas você me desculpa, mas a gente está vivendo num mundo de violência extrema com a mulher. A gente assistiu a questão do estupro da menina, certo? A gente é o país que é campeão de assassinato contra a população LGBT. Então, vocês têm que ter responsabilidade com o que está acontecendo hoje. E na escola é o local para se discutir isso. Então, nós do sindicato estamos brigando muito, certo? Se você está dizendo que vai escutar o sindicato, eu espero que escute. Não, porque não é o sindicato, nós estamos representando
uma categoria, e não só uma categoria, um conjunto de pessoas que estão na luta, estamos lutando mesmo para tirar, que seja retirado da pauta esse projeto de lei. Vereador, por que é que o senhor acha que gênero e sexualidade não devem ser tratados nas escolas? Veja, nas escolas municipais. Sim, nas porque escolas elas municipais. tratam com a programação infantil. Nas escolas estaduais, eu não sou contra, eu acho que o tema deve ser tratado, sim. Por que não deva ser tratado? Artigo 79 da Constituição Brasileira. As revistas e publicações destinadas ao público infanto-juvenil não poderão conter ilustrações, fotografias, legendas, crônicas ou anúncios de bebida alcoólica, tabaco, armas, munições e deverão respeitar os valores éticos e sociais da pessoa e da família. Então, a escola, no nosso entendimento, é a que dá ensina as letras. Ensina. Educação, quem dá é a família, está aqui muito claro. Vou mais além. Estatuto da Criança e do Adolescente, tratando dos infantis. Né? Os pais têm direito a que seus filhos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente reserva para os pais esse tipo de educação. E a gente sabe que no ensino infantil é exatamente esta fase aqui que a criança e adolescente e a Constituição se refere, ensino infantil. E não se colocar numa criança de 4, 5, 6 anos esse tema que eles não têm discernimento. Os psicólogos dizem que nesta idade, até os 12 anos, a criança é susceptível à exibição de fotos, imagens ou desenhos eróticos, indicando ainda limites às revistas públicas. Essa nova restritiva tem uma opção de coisa. A gente está falando de discussão e de livros. Dentro disso que o vereador acabou de colocar e que, enfim, que trata aí dos direitos das crianças e dos adolescentes, livros didáticos nas escolas que tratam de gênero e de sexualidade ferem o Estatuto da Criança e do Adolescente no que diz respeito ao conteúdo, à ilustração, enfim? Não acredito. Nós temos uma política nacional do livro didático que envolve na escolha desses livros as gestões municipais e as próprias escolas. Uma escola é uma casa de educação, não é só uma casa de letramento. Eu recordo, vereador, o grande educador Paulo Freire, que diz que a gente precisa ler as letras e, lendo as letras, ler o mundo e compreender a história. Então, você não pode, na formação holística, na formação total de uma criança, de um jovem, você dizer que não pode trabalhar essa dimensão, que é uma dimensão que faz parte da vida e que não pode ser encarada como pornográfica, como perniciosa. Pelo contrário, a escola tem que mostrar o respeito, tem que mostrar que isso é uma coisa natural, isso é uma coisa que precisa ser tratada, inclusive, com todo respeito. Se a gente começa a criminalizar, se a gente começa a botar coisa feia, a gente volta à época medieval, à época de que a sexualidade era pecado. E isso retira até a pureza com que as crianças tratam esse tema. Uma das minhas experiências pedagógicas mais emocionantes foi na década de 70, final da década de 70. Eu era estagiária de orientação educacional, quando uma mãe me procurou para dizer que não estava conseguindo explicar à sua filha de 11 anos de onde vêm os bebês. Eu dei para ela um livro das Edições Paulinas, chamado exatamente com esse título, De Onde Vêm os Bebês. E mesmo assim ela não se sentiu à vontade. Eu chamei ela, vamos nós duas conversar com a sua filha. Foi uma experiência que eu nunca me esqueci da receptividade, da naturalidade, da pureza com que a criança compreendeu
o próprio ato sexual. Então, depende da abordagem, depende da forma educativa, da dimensão formativa que a gente dá a isso. É como Simone disse, nós estamos vivendo um momento de muita violência, de muito fundamentalismo, de muita intolerância. E se a escola não intervier, se a escola não tiver um processo de formação desde pequenos, a gente, é como a educação diz, a gente idosa, é evidente que você não vai pegar uma criança de 4 anos e dar um conteúdo programático de uma criança de 8, de um adolescente de 12, de um jovem de 16, de um adulto de 30. É evidente. E para isso existe a responsabilidade que é cobrada dos professores nos estatutos do magistério, no próprio plano estadual e municipais de educação. Então, nós temos responsabilidade, como agentes formadores também. Mas não dá para você dizer à criança, olha, você é cabeça, você é matéria, mas você não tem sentimento. Não dá. Você precisa trabalhar a criança e o jovem como ser humano total. E incluir, evidentemente, né, nos conteúdos curriculares, de acordo com o desenvolvimento psíquico, o desenvolvimento intelectual e cognitivo das crianças e dos adolescentes, aquilo que elas precisam aprender. E só uma questãozinha que eu estava observando, deputado, vereador, o trato com deputados é tão cotidiano para mim. O seu projeto de lei, né, que já está em andamento, ele proíbe em todas as unidades escolares da rede de ensino público do município, perfeito, a utilização de livros e outros meios definidos que versem sobre a ideologia de gênero e a diversidade sexual. Eu tenho 2 questionamentos nessa emenda. Vou pedir para você fazer esses questionamentos depois do intervalo. Tá certo. O nosso intervalo é curtinho, a gente volta daqui a pouco. Até já. Estamos de volta. O programa de hoje debate as propostas que pretendem impedir a discussão de gênero e diversidade sexual nas escolas. Participam a deputada estadual pelo Partido dos Trabalhadores, Tereza Leitão, o vereador pelo Partido Socialista Brasileiro e autor do projeto na Câmara do Recife, Carlos Gueiros, e também a coordenadora geral do Sindicato dos Professores da Rede Municipal do Recife, Simone Fontana. No bloco anterior eu te interrompi. Você, Tereza, deputada, ia fazer 2 observações ao projeto de lei do vereador. Essa questão que também estava repetida no projeto de lei do deputado Gel da Harpa. Essa expressão, ideologia de gênero. Essa expressão vem sendo difundida no país inteiro pelos adeptos desse tipo, né, de iniciativa. Eu não entendo que essas 2 palavras elas possam transmitir um conteúdo. Ideologia de gênero. Que significado é esse? Eu sei que existe identidade de gênero, existe abordagem da diversidade de gênero, mas ideologia é outra conceituação. E o segundo aspecto, vereador, é sobre a própria emenda, baseando-me em todo o argumentório que o senhor colocou no bloco anterior. Proíbem todas as unidades escolares da rede de ensino. O senhor se bate muito na responsabilidade constitucional do município de oferecer educação infantil, que é do 0 aos 6 anos. Mas o processo de municipalização do ensino fundamental, ele está praticamente concluído aqui em Pernambuco. Então, os primeiros anos do ensino fundamental, do 1º ao 5º ano, que vai de 7 a 11 anos, também está de responsabilidade do município, além da educação de jovens e adultos no nível fundamental. Então, isso daqui, da forma como está colocado, ele abarca não apenas crianças até 6 anos, abarca crianças até 9 anos, portanto, na fase de pré-adolescência, onde a curiosidade por esses temas ela é aflorada, e se não for bem direcionada, ela pode ser distorcida, e pode abarcar também as salas de educação de jovens e adultos. Então, acho que tem uma distorção aqui, tanto, a meu ver, do mérito, com todo respeito ao seu pensamento, e também que
pode atingir um universo maior do que foi pretendido, da forma como está aqui. Eu podia falar uma coisinha antes dele responder? Porque Por daí favor. ele... Não, primeiro que existe uma grande confusão. E assim, o paralelo que ele faz com tabagismo, bebida alcoólica e livro didático que discute a questão de gênero é absurdo. Mas não sou eu. Certo? Tá Sim, aqui, eu não, li a mas em Constituição. nenhum momento é colocado, porque se coloca como se fosse uma promiscuidade. Como se a escola fizesse distribuição Exatamente. desse material, assim, Não existe nenhuma, panfletagem. pelo contrário. Nós somos contra a pornografia infantil e combatemos isso. E a forma melhor de combater a pornografia infantil é a gente educar desde criança. Porque a sexualidade do ser humano nasce com ela. Ela não vem quando a gente tem 18 anos, não. As crianças, as crianças e os jovens estão expostos à televisão, a todo tipo de porcaria que a televisão, que muitas músicas colocam. Hoje em dia você liga o rádio, você está tendo as piores, inclusive a degradação da mulher, é isso que está colocado. Então, a escola tem essa tarefa, ela tem essa tarefa, porque senão, aí sim, eles vão entender a sexualidade da pior forma possível, Então, fazer esse paralelo entre tabagismo, bebida alcoólica e sexualidade, por favor. Vereador, o senhor está no meio de um tiroteio. Tô. Agora é sua. Mas olha, eu estou numa posição aqui privilegiada. Eu também dito entre duas mulheres. E veja, olha, eu queria iniciar, professora Simone, lhe pedindo desculpa, mas eu vou lhe refutar primeiro a expressão de irresponsabilidade que a senhora utilizou. Eu não sou irresponsável, eu tenho as minhas ações todas com muita responsabilidade. E acho que a senhora não tem o direito de dizer que uma votação que nós fizemos foi irresponsável. Tá certo? Então, eu lhe peço desculpas, mas lhe peço que a senhora utilize outros termos, porque nós temos um mandato e nós exercemos o mandato na hora da votação. Esse mandato deveria Né? ver Agora, as condições das escolas eu quero chamar a municipais. atenção, deputada Tereza, é o seguinte, veja, o limite das nossas ações de um cidadão são as leis, não é isso? Eu não faço o que eu quero, tem uma lei que diz até onde eu devo ir. Então, para que a legislação maior, hierarquicamente maior, exige que o Plano Municipal de Educação seja aprovado pelo Legislativo? É porque ele quer a chancela, ele quer saber se a opinião do Executivo está de conformidade com a legislação, com a opinião do Legislativo. O que é que aconteceu? Fizeram uma programação, mandaram ao Legislativo. O Legislativo, exercendo o seu direito legítimo, retirou, modificou o plano. E aí não está sendo respeitado. Mas a Mas sabe pergunta por que eu lhe quê? fiz anteriormente é essa. Por que vocês retiraram do plano toda e qualquer referência às questões de gênero e sexualidade? O fundamento foi exatamente este da criança e do adolescente. Mas, vereador, a abordagem não era essa. Mas veja, é a sua abordagem, deputada. Mas a nossa é diferente, nós temos diversidade de pensamento. Mas vocês deviam escutar os professores, porque é a gente que lida com esse tipo de problema na escola. Mas olha, a população LGBT, mas os grupos de professores têm mulheres. que entender que eles também têm seus limites. Mas a diversidade de pensamento, Mas de olha, o abordagem problema é o pedagógica seguinte, prevista na eu Constituição. tenho que respeitar o pensamento dos professores, eu tenho que respeitar o pensamento dos deputados, mas eu tenho que respeitar o meu pensamento. Não, você está exercendo Posso até modificar o meu se eu for convencido. Se eu não for convencido, eu tenho personalidade. Então, eu vou continuar com o meu pensamento. Eu não fui. Aqui diz o seguinte, escola é ensino das letras. Educação está reservada aos pais, está aqui muito claro. Diz aonde isso? Aqui. Que lei é essa? Está aqui, artigo 79 da Constituição. Diz aqui, olha aqui, valores éticos e sociais da pessoa e da família. Qual é a falta de ética de ensinar Olha, a diz sexualidade? aqui, deverão Qual é a falta de respeitar os valores Qual a imoralidade éticos. que existe nisso? Mas eu não quero que meu filho saiba disso, e aí? Sim, mas ele vai saber. Então, deixa Mas eu eu- não porque quero, tá ali. Então, deixa eu fazer reservando uma- para mim, como deixa eu pai, fazer uma vocês não pergunta. podem botar de goela abaixo. Deixa eu fazer Aí uma eu vou pergunta. tirar meu Não, filho da deputada. escola? Vereador, então, a primeira pergunta. Eu vou pedir para você, por favor, explicar aqui, para mim e para o telespectador, como é que as escolas, como é que os professores fazem a escolha dos livros que serão adotados. É cada escola, é a equipe de educadores de cada escola
que faz essa escolha, a partir de que referências, a partir de um catálogo do MEC, como é que funciona a escolha didática, os livros que serão adotados para as escolas? Primeira coisa. A escolha do livro é feita pelos professores no local de trabalho, através do Plano Nacional do Livro Didático. Vai os catálogos, alguns livros, e os professores escolhem. Esse catálogo oferecido pelo MEC. Exatamente. Tem muitos problemas, né? Tem muitos problemas porque muitas vezes o professor escolhe um livro e não vem. Vem outro, até tem professores que brincam, que falam que é a escolha do escolhido, porque a gente sabe que envolve muitas coisas, né, em relação à questão do livro didático. Então, a escolha é feita dessa forma. Queria colocar outra coisa. Por um grupo de educadores. Para os professores da escola. Eles mesmos escolhem esse livro. Existe muita dificuldade. São oferecidas. Exatamente. E essa listagem de opções, só lhe interrompendo um pouquinho, Simone, essa listagem de opções, ela é estudada por técnicos de cada área. Tem grupos de técnicos de cada área. Justamente para não ter... Para não ter discriminação. De cada área do conhecimento. Inclusive, está tendo um processo de um grupo de professores, está no Ministério Público, sobre um livro Ondas da Leitura que tem menções a questões racistas. Às vezes é sutil, e então por isso que existe esse olhar, que é o professor que entende, né? É o professor que entende. Muitos professores também têm dificuldade de trabalhar a sexualidade, gênero e sexualidade na sala de aula. Então, quando você tira o próprio material, você impede que o professor se forme nisso. Então, a gente quer o quê? E o Ministério Público tem se envolvido nisso. Que os professores sejam formados para trabalhar gênero e sexualidade e possam formar. Porque também existe dificuldade dos pais de trabalhar com os seus filhos, como Tereza Leitão exemplificou aqui. Então, nós queremos... então, a partir do momento que um simples livro, a lei, praticamente, ela impede essa discussão na escola. Vereador, então eu vou lhe fazer uma pergunta. Considerando que esses livros que são oferecidos às escolas, para que cada escola faça a sua escolha, quer dizer, são livros... Não, professores, não é a escola. Que a equipe de educadores faça a escolha dos livros que serão aplicados nessas escolas. Antes desse catálogo ser ofertado para essas equipes, houve uma comissão que deliberou sobre esse assunto, quer dizer, uma comissão que tratou dos livros de geografia, que tratou dos livros de história, que tratou dos livros de biologia. Biologia, matemática. A matemática. Por que parlamentares, quer sejam vereadores, quer sejam deputados, estariam mais preparados para decidir sobre a abordagem ou não desses temas do que especialistas, do que educadores? Eu pergunto, quem foi que esteve mais preparado para criar os meus filhos do que eu, do que a senhora, do que a senhora? Então, nós temos na escola, no educador, um suporte para trazer, talvez, conhecimentos que não sejam os nossos. Mas é preciso que a gente aceite ou não. Não pode ser de goela abaixo. Então, nós estamos tratando de um ensino público. O ensino particular é diferente. Se eu tomo conhecimento que o meu filho está na escola tratando de um assunto que eu não quero que ele faça, eu vou e tiro da escola, boto em outra. Mas o ensino público não, ele é dirigido ao pessoal de baixa renda, que não tem condições de pagar uma escola particular. É obrigado a deixar o seu filho ali com o teor que ele está ensinando, embora seja diferente daquilo que eu quero. Esse que é o problema. Eu não sou contra isso aí, eu sou contra na escola municipal, porque ela atinge o aluno de baixa renda. Então, é preciso que a gente respeite a família, a orientação da família. Eu não estou dizendo que a orientação das professoras está errada, não. A orientação está certa. Mas agora, aí... eu, pai, tenho o direito de dizer que não quero. Aí, o que é que eu faço? Eu tiro o aluno da escola e deixo ele sem estudar? Mas o senhor está falando, em nome pai, de quem? O senhor está falando em nome de que quantitativo? Daqueles que eu represento na Câmara, daqueles que votaram em mim, que eu, para fazer isso, eu não fiz de minha cabeça, não. Eu fiz isso porque eu fui instado por eleitores que chegaram para mim e trouxeram para mim. Eu não conhecia a revista, o livro, não vi, que eu não vou na escola. Eles me trouxeram o livro.
E foram revoltados trazer. Aí foi quando eu fui ver, oi, mas nós não te retiramos, como é que estão contrário à nossa decisão? Aí eu fui ver, grupo, repare, grupo de trabalho de orientação sexual. Criaram um grupo só para isso, que é o que está aqui a meta. E cadê o grupo? A gente vê um ensino tão decadente nas escolas, faltando Pois é, tudo. deveria estar... Não é? Aí agora a preocupação é esse, para botar de goela abaixo, para quem não quer. Olha, eu acho o seguinte, do mesmo jeito que eu respeito a minoria ou as opiniões até da maioria, sendo eu minoria, eu acho que se fosse eu sozinho, diante de todo mundo contrário, a minha opinião devia ser respeitada. Mas o que eu estou vendo é que o pessoal que pensa desse jeito quer impor, não aceita que outro pense diferente. Não é possível isso. O senhor fez referência a um livro que um grupo de eleitores, de pais, enfim... Me levaram Um revoltados. livro. O senhor está se referindo ao livro Juntos Nessa, Isso, adotado por algumas escolas da rede municipal. Se a senhora vê os desenhos que tem, então... Qual é? Mostra os desenhos, não tem nada nesse livro. Não é? Eu não tenho. É, mas eu vi o livro. O professor, Sim, eu não qual que é tenho, que mas tem no esse livro? conceito de um pai... Tem outdoor de que é uma pior mãe do que o que me tem no procurou, livro. Tem. Você conhece o livro, deputada? Este não. Agora, eu só queria dois destaques. Primeiro, o artigo 79, que o vereador leu, eu fui pegar aqui no livro que ele está, que é um livro de posicionamento também. É um livro de posicionamento sobre orientação sexual de um escritor que defende o que o vereador está defendendo, né? Então, a gente tem posições. Procurador da República. Pois é. Mas ele está Mestre como em Direito escritor, Constitucional e bastante especialista em segurança Exatamente. pública. Olha, um dos pareceres que eu recebi sobre o projeto do deputado Eldarpa foi de um mestre, um doutor em Direito da Família. Para a senhora ver como as pra opiniões você ver, são divergentes, exatamente. né? Então, o senhor não pode dizer que a desse grupo, a do senhor, é correta. E nem também, você exato, correta. mas também o que eu quero pedir é que o artigo 79 não é da Constituição, é do Estatuto da Criança e do Adolescente. Toda a parte de educação na Constituição está nos artigos 203, mais ou menos em diante. É que fala disso que nós estamos falando. Parece que a gente está oferecendo na escola pública uma educação sem planejamento e sem conhecimento dos pais. Não estou dizendo isso, As não. escolas têm que apresentar o seu projeto pedagógico. Não estou dizendo As isso, escolas não. têm conselho. A gente sabe que é uma dificuldade de participação dos pais na vida escolar, até porque a escola termina sendo o único equipamento cultural do qual muitos dispõem, isso é uma verdade, o que aumenta a nossa responsabilidade, e fazendo caricaturas de coisas que não acontecem na escola dessa maneira. Né? Não existe, são coisas que as famílias, ou um grupo de famílias que procura, precisa primeiro pedir o projeto pedagógico da escola onde seu filho está matriculado. Existe uma lei estadual, a Lei do Direito do Aluno, que é uma lei de âmbito estadual, que precisa também ser do conhecimento. Eu acho que nós, parlamentares, ajudaríamos muito mais a educação se a gente fizesse e contribuísse com que os pais e as famílias com quem nós temos relações, a base social dos nossos mandatos, tivesse conhecimento desses seus direitos, porque agora está uma profusão de leis distorcendo e modificando o que já existe da educação sem necessidade. Porque a gente tem a Constituição, a gente tem a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a gente tem a Lei dos Parâmetros Curriculares Nacionais. Está se discutindo agora a Base Nacional Curricular, uma nova Base Nacional Curricular. A gente tem o Plano Nacional de Educação, a gente tem o Plano Estadual de Educação, a gente tem os planos municipais de educação. Aí vira e mexe um deputado, um vereador, com a melhor das intenções, para atender uma comunidade, para atender uma demanda. Lei para criar disciplina, não sei de quê, não sei de quê. Lei para adotar o livro tal e o livro tal. Quer dizer, retira da escola todo o seu procedimento de construção pedagógica, da sua autonomia que a lei lhe garante, da sua relação com a comunidade, da particularidade que as escolas têm, dependendo de onde elas estejam inseridas, inclusive, para dar uma uniformização. Esse livro daqui é um livro de posição. Não existe essa posição, porque não pode ter a outra. Posso ver o livro? Então, qual é a Mas competência? eu não falei do livro, eu falei dos artigos. Falou do que ele está dizendo. Estatuto da Criança. Deixa eu ver Exato, aqui, Tereza, por favor. exato, É uma vereador. menção ao Exato. Estatuto da Então, Criança. o que é que, Eu não compete decido. ao professor que estão querendo retirar?
proibido falar de ideologia. Mas proibido eu não teci Aí, nada sabe sobre os comentários dele. O que é que se quer Sinceramente. colocar no lugar disto? Ô, É uma deputada, ideologia. eu quero saber o seguinte, um o outro Estatuto da pensamento. Criança e do Adolescente é válido? É válido. Então, eu tô dizendo mas só deveria ser ele. válido em tudo. Sim. Inclusive na proteção, e não apenas na punição. Sim, mas aí porque... Então é aquela história, a senhora justifica porque não é válido nas outras coisas, também não devia Tá ser. vendo mesmo. que a escola não faz... Deixa eu lhe Não fazer uma Não é pergunta. a escola Deixa que eu lhe faz fazer uma isso. pergunta Não é a dessa. escola que faz isso. Como é que a senhora se sentiria se na Assembleia Legislativa um projeto da senhora ou de terceiros, ele fosse aprovado pela maioria? A senhora se quedaria à vontade da maioria ou continuaria com a sua opinião de minoria? Você responde depois, Tereza, porque a gente vai fazer mais um intervalo. O intervalo é curto, a gente volta daqui a pouco. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Opinião Pernambuco. A discussão de gênero e diversidade sexual nas escolas é o tema do nosso programa. Participam a deputada estadual pelo Partido dos Trabalhadores, Tereza Leitão, o vereador pelo Partido Socialista Brasileiro e autor do projeto na Câmara do Recife, Carlos Gueiros, e também a coordenadora geral do Sindicato dos Professores da Rede Municipal do Recife, Simone Fontana. Deputada, antes da senhora responder a pergunta do vereador, eu queria fazer uma pergunta para você, Simone. O MEC soltou uma nota oficial se posicionando em relação a esses projetos que tentam impedir essa discussão de gênero e sexualidade nas escolas. No caso específico do Sindicato dos Professores do Recife, vocês têm uma posição oficial como entidade? Como entidade, não, a gente não só tem uma posição em relação a isso, como a gente está organizando um grupo. Tem um grupo chamado Frente pela Diversidade, que reúne várias entidades e organizações em defesa das mulheres e dos grupos LGBTs. A gente já fez um ato público na frente da Câmara dos Vereadores, no dia que foi puxada uma audiência pública para discutir isso. Vários movimentos foram protestar contra esse projeto de lei que o senhor que o senhor é autor. E também tivemos presentes na Câmara no dia que teria a votação e estamos nos articulando para impedir que seja votado esse projeto de lei criminoso. E quando eu digo irresponsabilidade, é porque o senhor, não é vereador de um grupo, certo? Quando você coloca uma lei dessa magnitude, ela vai atingir todas as mulheres, os LGBTs, os educadores, certo? Então, ela não vai atingir só aqueles que têm uma concepção parecida com a sua. Então, deixe os professores discutirem, e a gente quer que a prefeitura arme os professores para isso. E se você está se preocupando, porque, sinceramente, proteger as crianças estão completamente desprotegidas nessa cidade, nesse país, certo? Choveu, 2 crianças morreram, certo? Não tem vaga para todas as crianças nas creches. As creches da prefeitura são verdadeiros depósitos de crianças. Vocês deveriam se preocupar com isso, certo? Com a falta de material, com a falta de fraldas, com a falta de... É isso, deveria ser a preocupação. Aí eu diria que tem responsabilidade, certo? Então, nós vamos lutar muito, vamos ocupar, se possível, todo dia a Câmara para impedir a votação desse projeto. Não, os comodos não vai ser escondido, não, vai ser avisado. Vereador. Mas, olha, eu queria lhe dizer o seguinte, do mesmo jeito que a senhora está dizendo, deixe com os professores, eu uso para lhe dizer, deixe com os vereadores a votação, porque cabe a ele votar, os professores ensinar. Se a senhora aquela quer Câmara votar, é só de a vocês. senhora está na hora de ir para a eleição, se candidatar e ter um voto lá dentro. Mas não vem desse jeito, deixe com os professores. Porque se a lei diz que escute tem os que ir para professores, lá, você é escutou os porque nós professores? temos o direito de opinar. Não queira fazer isso, não seja agressivo, nós estamos num cordial agressividade, aqui, a gente está sendo, quem está não, é porque sofrendo o seu são os jeito grupos sempre foi LGBT. agressivo. Quem está sendo agredido todos os dias são as mulheres, Eu sei são os disso. LGBTs, Então, eu queria são responder. as trabalhadoras. Eu queria responder Quer que eu ao responda? problema, eu queria que a deputada respondesse e depois eu queria voltar àquela colocação que ela fez, que, aliás, muito bem posta, sobre a necessidade de uma emenda por conta de... Eu queria tratar do assunto. Certo. Primeiro, eu acho que a lei, ela é um fato dado, mas ela não é um fato consumado.
Isso. Se fosse assim, não havia modificações de lei. E as leis não são perfeitas. Elas são feitas dentro, por maior que a gente, melhor movimento que a gente tenha no sentido de contemplá-las, eu pelo menos tenho todo o cuidado antes de apresentar um projeto, para ver se ele tem legitimidade social, para ver se ele vai melhorar a vida da pessoa, para ver se ele vai ser um projeto que não morra. Porque tem muitos projetos desses que são inócuos. Retirar gênero da educação é um projeto inócuo, porque isso está na vida das pessoas. E as crianças trazem isto para dentro da sala de aula. E o professor vai dizer, não posso responder sua pergunta não, querido, porque a lei me proíbe. Não pode. Isso é uma coisa inócua na relação pedagógica que existe entre alunos e professores. Então, vereador, eu não me recordo de ter tido nenhuma lei rejeitada. Mas perdi recentemente um voto de aplauso nessa matéria. Só quem votou contra fui eu e o deputado Edilson. Era um voto de aplauso de um livro que dizia, o título já dizia, Contra a Ideologia de Gênero. Eu nem sabia o conteúdo, mas achei que o título, ele não condizia, né, com Mas como voto as minhas vencido, a senhora passou a aceitar agora, a decisão. Aceito, mas não mudou minha posição. Claro, entendeu? É isso que eu estou dizendo. dizendo. E é isso que eu quero concluir dizendo, quem é contra isto é a favor de outra coisa. Entendeu? Não é simplesmente contra. Quem está contra isso daqui é a favor a favor de uma pseudo-neutralidade pedagógica, porque o discurso é este. O discurso é de neutralidade pedagógica e não existe neutralidade pedagógica, cientificamente comprovado, e não é por ninguém de fora, não. É por um educador de renome mundial que nasceu aqui em Pernambuco, chamado Paulo Freire. Não existe, porque a educação ela é feita através de uma relação dialógica. É uma relação de pessoas. Então, não existe, pode ter a ciência, nem a ciência, até a ciência, que ela tem aqueles componentes inegáveis da pesquisa. A utilização da ciência não é neutra, nós sabemos disto, né? Quantos descobrimentos, não é? Quantas invenções da ciência se viram para guerras? Quantas? A bomba atômica, né? Ela se viu porque tem uma intencionalidade na pedagogia também. Então, quem defende isto, quem é contra isto, é a favor de um outro tipo de educação, né? Que diz que a gente doutrina, mas que busca doutrinar em outros parâmetros, em outras referências. Então, a senhora respondeu dizendo que as leis não são definitivas, são mutáveis. São, então, felizmente, graças a Deus. Então, eu também concordo. Aí, qual é o caminho? O caminho é a gente desobedecer a lei, passar por cima dela, desconsiderar ou procurar modificá-la, que é o que a senhora disse. Então, neste caso, ao invés de se procurar modificar o plano, se colocou de goela abaixo aquilo que estava previsto em 2015 em desacordo e em desobediência ao que foi determinado. Mas esse plano daqui... Aí eu quero voltar a responder sobre a sua questão de que as escolas não têm só crianças. Como que diz, olha, o senhor esqueceu de que as escolas municipais durante a noite faz a educação dos adultos. Não tem crianças só até 6 anos. Isso, tem e dos adultos. Tem pré-adolescentes. Será que assim, aí eu pergunto, a essa altura, essas personalidades não já estão formadas? Esses livros ou esses ensinos vão influir ou modificar alguém que já está com sua personalidade formada? Vereador. Como educadora, eu posso lhe dizer que ninguém é formado enquanto vive. A educação de adultos hoje se chama do berço ao túmulo. É educação, vereador, ao longo da vida. É por isso que a senhora nunca mudou de pensamento, nem ela. Está aqui, vereador, eu mesmo. Eu tenho os números para trazer aqui para o senhor, e aí não é uma opinião, são fatos. A gente tem 527 mil pessoas são estupradas por ano no Brasil. Dessas 527 mil pessoas, 89% são mulheres e 70% são crianças e adolescentes. A minha pergunta para o senhor é, quando se retira da escola a discussão sobre gênero e sobre sexualidade, a gente não está abrindo a porta
para a violência que esses números revelam? Quer dizer, debater essas questões com as crianças não é uma forma de fortalecê-las e impedir coisas desse tipo? Dentro dessa sua estatística, qual é a faixa etária dessas crianças que estão tendo violência? Crianças e adolescentes. Sim, mas infantis? Crianças e Não, adolescentes. não. Eu não tenho conhecimento de crianças, são muito poucos, não está dentro dessa estatística. Eu estou me referindo a bebês. Não, eu estou me vereador. referindo aos infantis. A senhora não viu o livro. O livro lá fala, o que ele está indicando é incentivando Você viu o livro, os homossexuais, a afetividade, está lá. Papai e papai, não. mamãe e mamãe. Tá mostrando as formas de família. Não é a sexualidade em si, veja o livro. Você quer negar que É a existem famílias tendência. compostas por dois homens e Eu duas acho que mulheres? cada um tem que tomar o seu destino. Tem eu não sou crianças, contra, estudantes, Então, filhos, que vem de dessas casais, famílias. Sim, de mas homens eu e tenho na casais de minha equipe mulheres. de trabalho, eu tenho Sim, pessoas como que vai têm ser? essas opções. Sim. E daí, Sim. eu não sou contra, E se ele tem um não. filho? E se as pessoas da sua equipe que tem relacionamento homoafetivo e tem um filho, como é que o filho Eu dele não vai sou ser contra, tratado não. na Eu não escola? sou- Olha, Como se a família dele não existisse? É assim que ele vai ser As que tratado? estão comigo não têm filho porque não podem ter. Mas porque eles filho podem só foi homem e adotar. mulher. Mas eles Mas podem pode adotar. adotar. Eles podem adotar. Aí é outra história. Certo. E pode ter. Aí é outra história. Pode ter, podem ter também. Pode ter com outro parceiro. Ah, E depois sim, traz então- o filho para o âmbito da família. bom, Cássia entendi. Eller não tinha um Aí eu filho? entendi. Vereador, Também, que Entendi. Aí eu entendi. Aí vamos para essas crianças também, pedir uma frequentam a coisa escola. pra Aí já Não, misturou. É como um acordo, Aí já vereador. misturou. vou pedir uma É de coisa comum para vocês. acordo. Se não falarmos um de cada vez, o telespectador em casa não vai Não entender, vai entender, é verdade. nada do que a gente está discutindo aqui. Vereador, então, dentro do que o senhor colocou, eu tenho agora uma pergunta. Se souber responder, me Não, responde, senão não, me declaro. Não está embutido aí, dentro desse projeto de lei que o senhor apresenta, e talvez dentro do que foi apresentado na Assembleia Legislativa, um preconceito em relação à homossexualidade, quer dizer, não é medo de que esse tema, ao ser tratado, ele, na verdade, funcione como um estímulo à homossexualidade? É isso que vocês estão temendo, que os senhores estão temendo? Veja, aí é um ponto que não foi dito por mim, não. É a senhora mesmo que está dizendo. É um estímulo. Então, por quê? Se não é o medo de vocês não, que não é seja medo, não. um estímulo. Não é medo, não, porque isso aí é uma coisa hoje, é uma coisa natural. Desde a Grécia Antiga. Não é natural, isso todo mundo tem que aceitar. Então, o pai, nenhum a mãe, preconceito em relação tem que a aceitar, isso. não. Agora, eu não quero é que uma criança, eu pessoalmente, que um filho meu receba uma educação sexual, social, religiosa, diferente daquela que eu quero dar a ele, que é meu filho. Como Eu nós tenho que faremos dar. Agora, se isso? depois que ele adquirir personalidade, ele muda diferente daquilo que eu dei, é um problema dele e eu tenho que aceitar, como eu aceito qualquer um. Na minha equipe tem gente. E nós trabalhamos no maior entendimento e não tem nada contra. Então, a pergunta agora é a seguinte, e para a mesa. Como compatibilizar diferenças de interesses? Então, um pai que não quer que o filho receba na escola um conteúdo diferente daquilo que ele prega na sua casa. E outro pai tem sintonia com aquele conteúdo que pode ser defendido ou trabalhado dentro da escola. Do ponto de vista da educação, como é que vai se compatibilizar interesses tão divergentes? E aí, vereador, se o caminho, na verdade, seria esse, de simplesmente proibir a discussão, proibir o contraditório, proibir o diálogo. Veja, eu vou levar agora até para um outro aspecto, que é o aspecto legal. A deputada começou dizendo que ela foi a relatora da Assembleia e deu como um projeto inconstitucional.
Eu respeito, porque isso não foi feito aleatoriamente. Aprovado por unanimidade. A unanimidade pela comissão. Então, não foi a relatora só, foi a unanimidade. No caso da Câmara, a unanimidade também aprovou como constitucional. E tem um remédio para tudo isso. Quando a lei for aprovada, se ele for inconstitucional, se ele não for devido, tem um outro caminho. Nós estamos num processo democrático de direito. Aí vai lá para o tribunal. Eu já tive lei de minha autoria, como, por exemplo, a do estacionamento pago nos supermercados, etc., que eu achava que não devia, porque é uma atividade de meio. O tribunal derrubou, disse que era inconstitucional, e eu me quedei, aceitei. Aliás, é a última palavra. Porque não é tão simples assim. Não é? É uma questão de ser Então, aprovado. a ou não ser lei vai... aprovado. se a maioria da Câmara aprovar, votar contrário, é porque a maioria entendeu assim. Está errado, é A Câmara inconstitucional. representa- Vai para o tribunal. Quem é que a Nós Câmara resolvemos Agora, eu querer isso. impor a minha vontade... Olha, nós resolvemos isso no Estado em uma resolução da Comissão de Educação, anos atrás, sobre a criação de disciplinas que não é tarefa, não é atribuição do Poder Legislativo estar criando disciplinas. É a atribuição do órgão regulador e do órgão gestor, ou seja, do Poder Executivo e dos Conselhos de Educação. Então, resolvemos isso numa audiência pública, porque cada semana era uma disciplina nova que estava se criando, e de maneira que São a as lei ideias que não é surgem. execuível. Então, tem muita lei que ela se torna inócua. Então, não adianta a gente ter um monte de lei se ela não corresponde à dinâmica social, se ela não tem legitimidade na função da escola e se ela está, na verdade, o debate que está subjacente a esse é um debate de fácil resolução, que é o debate da crença religiosa. Esse é um debate que a escola já resolveu, inclusive. E a gente, Deixa eu só a colocar gente É um vai, debate que já está a resolvido. gente vai ter que fazer um outro programa Aham. para continuar discutindo esse assunto e para talvez discutir esse outro que você traz que aí é aqui, uma outra- Tereza, que é Que o já está ensino pacificado. religioso nas Ele já escolas. está O nosso pacificado. Agora tem gente que quer voltar. Nosso e tempo desse já eu tô acabou. fora, por exemplo, que eu não Eu discuto. queria falar, as considerações finais, não. Acabou. Desculpem. Muito obrigada por terem vindo. Para você que está em casa, muito obrigada pela companhia até agora. O Opinião Pernambuco volta na segunda-feira.